gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia e sejam muito bem-vindos! Muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando, comentando. Sério, Deus abençoe a vida de todos vocês. Então, vamos para mais um vídeo. Certamente você já ouviu falar do movimento da Rua Azusa. Se você não ouviu, eu vou explicar aqui rapidinho como eu sempre soube. Então, um grupo de pessoas se reuniram para orar num prédio e ali o fogo do Espírito Santo desceu. Gente, pessoas eram curadas, quem era cego voltou a enxergar, quem não andava voltou a andar, a parede ficava cheia de moletas, cadeiras de rodas, porque as pessoas começavam a se movimentar e ser curadas de tudo. A 2 quarteirões as pessoas sentiam a presença de Deus, caíam no chão, eram levadas ao arrependimento. Então, assim, foi um momento sensacional, onde o Espírito Santo desceu naquele lugar. Então, todas as vezes, quando a gente ouve falar do movimento da Rua Azusa, a gente sempre lembra ali, ó, do mover do Espírito Santo, onde que o fogo desceu, né? Mas a Rua Azusa não é representada apenas pelo batismo do Espírito Santo ao falar em línguas, apesar, né, de ser aí a sua maior atração. E um dos principais aspectos desse avivamento é a chamada da igreja ao arrependimento entre as divisões carnais do corpo de Cristo. Sim, durante muito tempo a igreja ficou dividida entre a igreja dos brancos e a igreja dos negros. E para começar, o pregador negro William Joseph Seymour assistia às aulas bíblicas de Charlie Fox pela porta. Sim, galera, naquela época os Estados Unidos viviam uma intensa segregação racial e isso não era apenas na sociedade lá fora, mas também dentro da igreja havia essas divisões. E por conta disso, eles não podiam se sentar juntos nem cultuar juntos no mesmo culto. E passado-se um tempo, Seymour se juntou com seu grupo de amigos negros e começaram a clamar por Deus juntos. Mas assim, as suas reuniões começaram a encher e iam centenas de pessoas, mais pessoas de completas diversidades. Eram ricos, pobres, crianças, homem, mulher, brancos, negros, todo mundo junto no mesmo lugar. E você pode estar se perguntando, mas Bia, isso é muito normal, pelo menos na minha igreja é assim. Sim, gente, hoje em dia isso pode parecer normal. O problema é que naquela época os Estados Unidos eram muito racistas. Então para eles aquilo foi um impacto muito grande, né? Estarem brancos e pretos juntos no mesmo lugar, homens e mulheres, causou muito impacto naquele momento. E não só para a sociedade, mas também para as outras doutrinas também. E 2 pontos que mais causaram impacto eram os negros terem vozes e pregar para os brancos e as mulheres liderarem e pregarem também, porque naquela época não podia. Mas eu não vou entrar aqui, né, na história das mulheres, porque senão vai virar um documentário. E não demorou muito tempo para Seymour e seu grupo de amigos chamarem a atenção da imprensa. E sim, gente, eles saíram em primeira página do jornal Los Angeles Times. E a primeira frase que estava escrita no jornal era a seguinte: uma vergonha essa mistura de raças. Naquela época, os primeiros pentecostais não eram nada bem vistos pela sociedade. O problema não era apenas as questões doutrinárias, mas sim o forte preconceito racial que existia. E cara, esse avivamento causou grande preconceito e eram artigos mais artigos racistas. Se alguém mostrasse qualquer ligação com esse movimento, a pessoa era atacada fisicamente. Sim, e elas tinham as casas quebradas, derrubadas e as tendas queimadas. Era muito sério. E pessoas, homens, mulheres e crianças morreram por conta de fazer parte desse avivamento. Então, de um lado, a sociedade, o governo, as outras doutrinas falavam o seguinte: uma vergonha mistura de raça, pretos e brancos juntos no mesmo lugar, isso é inadmissível. Enquanto o líder do avivamento da Rua Azusa, Seymour, dizia: a linha de cor foi lavada pelo sangue de Cristo. Quem estava dentro do avivamento não conseguia entender essa diferença imposta pela sociedade, porque lá dentro eles entendiam que era todos um só corpo e o corpo de Cristo. E, infelizmente, passados-se alguns anos, em 1914 aconteceu um grande retrocesso e as igrejas voltaram a ser divididas entre brancos e negros. E a igreja de brancos e dos ricos ficou conhecida como Assembleia de Deus, enquanto os negros e os pobres se associaram à Igreja de Deus em Cristo. Você pode ver isso de certa forma como separação racial. Eles acharam que isso era bom porque os brancos
evangelizar melhor os brancos e negros podiam evangelizar os negros. Foi a desculpa que arranjaram. Lembrando que isso tudo aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi só em 1994 que aconteceu o milagre de Memphis, que foi quando uma instituição de igreja branca foi substituída por uma nova pentecostal, e esse momento foi maravilhoso. O pastor da Assembleia de Deus lavou os pés do primeiro bispo eleito a presidente, que era negro, como sinal de arrependimento, e foi um momento lindo. Eu não vou falar aqui porque vai ficar muito grande, mas eu expliquei tudinho sobre o milagre de Memphis lá no meu IGTV no Instagram. Então, se você quiser ver, entra lá porque tá muito bom. Com esse avivamento, nós podemos ver que o Senhor estava mostrando um caminho para resolver os problemas raciais daquela época. Muitas das vezes a gente se fecha buscando algo sem entender o propósito daquilo. E o avivamento que o Senhor trouxe naquele lugar, na Rua Azusa, Los Angeles, não foi apenas para o falar em línguas. E Seymour dizia isso também. Ele dizia: nós aqui dentro podemos falar em línguas, mas quando saímos vamos falar de Jesus. Porque eles entendiam que pregando Jesus estariam pregando contra as questões raciais. Avivamento da Rua Azusa, um dos mais conhecidos da história. E ele não causou apenas lá a movimentação da galera, mas ele causou um impacto social. E é isso que nós temos que entender. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não quer causar apenas movimentos em quatro paredes, mas ele quer uma mudança na sociedade. E em 1906, o Senhor enviou esse avivamento. Mas quando aconteceu a reconciliação, o Senhor não enviou nada. Porque, cara, a parte que era para Deus fazer, ele fez. E eu te pergunto, o que nós estamos fazendo agora?